Conselhos que eu daria a um filho antes de morrer. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz. E olha, essa semana já arrepiou. Tá incrível o que Deus gerou no meu coração para entregar para vocês. E essa semana nós vamos abordar uma visão macro dentro do âmbito espiritual, sociológico, antropológico, bíblico. Se eu estivesse a ponto de morrer, Deus dissesse para mim assim: Leandro, você vai morrer amanhã, mas eu vou dar tempo para você reunir os seus filhos e entregar os conselhos mais preciosos que você puder para eles. Esses conselhos eu vou entregar para vocês aqui até sexta-feira. Então, olha, você já sabe que o que vem aí é pesado, é denso e é transformador. Já deixa seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e olha, compartilha com quem você ama. Só se você ama. Se não ama, deixa lá sem saber dessas coisas aqui. Agora, se tem alguém que você ama, manda lá no grupo da igreja, no grupo da célula, no grupo de GCA, no grupo da família, no grupo do condomínio, porque vem coisa boa aí. E hoje eu quero falar sobre um dos dons mais preciosos de Deus para nós, um dos maiores presentes, na verdade, de Deus para nós. Presente esse que muita gente ignora, não considera, usa mal, trata mal de qualquer jeito, que é o dom precioso do tempo. O tempo que é esse dom divino. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 90, verso de número 12. Diz assim: ensina-nos... Não vou ler o texto agora não, que você não deixou o like ainda. Ali, Gabriel, não deixou não. Isso, deixa aí, para eu ler o texto bíblico, caramba. Salmo 90, verso 12 diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe uma coisa que eu estou gostando, Gabriel? O pessoal está comentando com força agora, você viu isso aí? Ó, parabéns para vocês, estou deixando like e coraçãozinho para todo mundo. Muito obrigado pelo seu engajamento, porque quando você comenta, compartilha, deixa like, cada ação dessa faz com que a inteligência artificial da plataforma faça uma leitura da importância desse conteúdo e mostre para outras pessoas. Agora vamos ler o texto, né, Leandro? Salmo 90, verso 12 diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. O tempo, gente, não é um acaso, o tempo não é uma coisa corriqueira, uma coisa qualquer. Talvez o tempo seja uma das maiores riquezas, um dos maiores presentes que Deus nos entregou. E esse Salmo 90, foi escrito por Moisés. Ele está trazendo um entendimento da necessidade de nós orarmos, porque ele está fazendo uma oração. Orarmos para usar bem o tempo que Deus nos dá. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho quase certeza, você já orou pelo seu casamento, você já orou pelos seus filhos, você já orou pelas suas finanças, você já orou pela sua empresa, mas sinceramente, você já fez essa oração aqui pedindo a Deus sabedoria para usar o tempo? Escreve aqui para mim, sim ou não? Porque eu vou ser sincero para vocês, até o dia que o Senhor iluminou os meus olhos para enxergar esse texto, eu não tinha feito essa oração ainda, mas depois que os meus olhos, a escama da ignorância caiu, as escamas da ignorância caíram, eu passei a partir de então a pedir a Deus que me ensine a contar os meus dias. Por quê? Porque cada dia é uma oportunidade de semear no presente e colher no futuro. A sua semeadura vai definir a próxima safra da sua vida. Essa é a frase, Gabriel. A sua semeadura vai definir a próxima safra da sua vida. Aqui em Teresópolis, vai inaugurar nesse mês uma vitivinícola, onde um dos donos, sócio majoritário do projeto, fazendo a sua apresentação, ele disse que já visitou mais de 200 vinícolas no mundo inteiro. E essas visitas propositais, ele não ia com cunho turístico, ele ia com cunho técnico.
fazendo anotações, o que eu quero na minha, o que eu não quero na minha, o que eu vou fazer na minha, o que eu não vou fazer na minha. Agora, pasmem, meus filhos e minhas filhas na fé. Esse projeto está sendo desenhado há mais de 4 anos. E aqui na Serra de Teresópolis, algo magnífico está acontecendo. Por que eu estou te contando essa experiência da vinícola Maturano? Que inclusive são parte da família ali, eu tenho acesso e os conheço. Porque se eles fossem começar esse plano do zero, Gabriel, eles não conseguiriam fazer a excelência do que eles estão fazendo nesse tempo de 4 anos. De repente você diz assim, 4 anos é muito, depende, muito para quê? Dependendo da grandiosidade do que você está fazendo, como é o caso desse projeto, 4 anos é um tempo recorde para construir a excelência do que eles estão construindo. Isso, gente, fala um pouco sobre nós administrarmos o nosso tempo e os nossos dias com excelência. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida corrida, uma vida esbaforida, uma vida agitada, uma vida acelerada, porém sem resultados, ou com resultados pequenos, tacanhos, medíocres e irrelevantes. Quando Moisés está falando sobre essa dádiva do tempo e a necessidade que um homem e uma mulher sábia têm de pedir a Deus direção para usar esse tempo com sabedoria, necessariamente fala sobre você poupar energia com aquilo que não é importante, descartar aquilo que não tem a ver com seu destino, colocar de lado o que não faz parte do seu projeto. Isso vai incluir você dizer muitos nãos. Olha o que Paulo vai escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, e no verso 14, ele vai dizer assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não existe avanço sem foco. Não existe assertividade sem intencionalidade. Ninguém atira uma flecha para qualquer lugar e ela atinge um alvo certeiro. Então, alvos são alcançados com intencionalidade. Resultados transformadores, relevantes e impactantes são construídos com intencionalidade. E falar de intencionalidade, cara, sem falar de gestão de tempo, é uma fantasia. Porque toda intenção, todo movimento inteligente, todo movimento racional, todo movimento que realmente constrói algo grande e relevante, vai envolver o quê? Tempo. Tempo, escreve aí, tempo é moeda de riqueza. Escreve aí. Por que escrever, Leandro? Porque quando você escreve, você ativa uma área de cognição do seu cérebro que faz com que você guarde essa informação de uma forma mais afixada. Tá? Mais importante até do que digitar é se você tiver aí, como eu costumo ter, um bloco de caneta e escrever tempo. Vai lá, escreve aí. É moeda, é capital de riqueza. Então, se você desperdiça o tempo, ou se você usa o tempo mal, eu já sei que você não é uma pessoa de resultado. Eita! Vai estragar a live, Leandro. Mas eu tenho que dizer, você vai ouvir isso aqui aonde? Na novela da Globo? Não vai. Você vai ouvir isso aqui no Caldeirão do Hulk? Não vai. Alguém precisa te sacudir os ombros e dizer a verdade que você precisa ouvir, porque 2025 está terminando e eu não quero que você termine 2025 da maneira que você terminou 2024. Faz sentido isso aqui? E talvez o resultado que você não teve até aqui não tenha a ver com os demônios que estão trazendo impedimento, não tem a ver com testes de Deus, tem a ver com a maneira como você está usando o tempo, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus para mim e para a sua vida. Qual é o segredo então?
nós precisamos aprender, gente, a remir o tempo. Lembra o que significa remir? Resgatar, dar valor, não deixar escapar por entre os seus dedos. Remir o tempo é dizer não ao que te distrai. E quem é aluno do Manhã de Paz já sabe, tudo que te distrai, inevitavelmente te destrói. É escolher bem, elencar as prioridades, clareza de saber onde investir a sua melhor energia. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele tem essa frase aqui que diz, olha, o que um homem faz em 1 hora, fala mais sobre ele do que as suas palavras o dia inteiro. Então o que eu faço impacta mais do que aquilo que eu digo. E isso eu estou falando sobre mim e estou falando também sobre as pessoas que estão ao meu redor. Eu concluo fazendo uma pergunta. Você tem agenda? Não, eu vou melhorar essa pergunta. Você usa agenda? O Gabriel está me ensinando a usar agenda, porque eu sou o cara, imagina, TDAH hiperativo. Mas eu sou assim, porque tem o ativo e o passivo, eu sou hiperativo. Então, para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a agenda é quase uma masmorra. E tem que fazer, meu Deus do céu, tem que fazer. Gente, isso aqui, Gabriel, eu tenho dificuldade de comprar uma passagem para uma programação de viagem que tem mais de 3 meses. 2 meses para mim já é complicado. E às vezes a Priscila fala assim, e a passagem da nossa viagem já comprou? Eu falei, não, por quê? Que isso tem a ver com o meu receio, mas 3 meses é muito tempo para eu me programar, e será que em 3 meses a bomba nuclear não estourou, Jesus não voltou? Não sei. E a Priscila tem me ajudado nisso. Não, compra passagem. Se Jesus voltar, deixa a passagem para o Gabriel e para a Bia fazer a lua de mel na grande tribulação, está tudo certo. Né, Gabriel? A gente vai ficar... Não sei, mas a passagem fica aí, meu filho, você pode usar ela. Entende, gente? O que eu quero que você entenda, eu estou falando de agenda. Toda pessoa de sucesso, ela precisa aprender a usar a agenda. Por quê? Se você não tem uma agenda para cumprir, inevitavelmente você está cumprindo a agenda das outras pessoas. Uau! Então, quem a partir de hoje, além de mim, porque eu estou fazendo aqui, Gabriel, um compromisso público, a partir de hoje eu vou ser mais leal à agenda. Está escrito que hora, que dia, tem que fazer. E eu tenho essa mania de botar compromisso em cima de agenda, não está agendado. Eu tenho que dizer para esse compromisso não. Eu tenho que... Ontem, eu vou contar aqui o lance de ontem, Gabriel. Eu estava agendado para gravar aqui ontem. E aí, só que antes de eu firmar com o Gabriel, eu já tinha firmado um compromisso com a Priscila, toda quarta-feira até meio-dia. E eu vou falar. Quarta-feira até meio-dia é dia do Neneco ficar lá na minha casa. E eu já tinha combinado isso com Priscila, com Mateus, com Evelyn, tá tudo certo. Depois eu acertei com o Gabriel de estar aqui na quarta-feira. Aí quando chegou na terça, tô vendo a Priscila passando álcool lá no tapete, no pato, no caranguejo, no peixinho. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ela, não, amanhã é o dia do Neneco vir pro parquinho. Eu falei, meu Deus do céu. Nessa hora, eu podia tomar 2 caminhos. Número 1, dizer a ela, fiz uma besteira, marquei com o Gabriel. Que é importante eu estar aqui. Aqui está a minha missão de vida e o Manhã de Paz é um voto que eu fiz a Deus. Mas eu podia ser leal à agenda e dizer, Gabriel, meu filho, infelizmente eu não vou poder ir hoje. O que a gente pode fazer? E aí eu me forcei a cumprir a minha agenda. Eu poderia vir correndo, fazer de qualquer jeito e voltar correndo e ficar de qualquer jeito com eles.
mas eu não disse que quarta-feira esse vai ser o compromisso? Eu preciso ser leal à minha agenda. Então, quem além de mim, a partir de hoje, para terminar essa aula, vai ser leal à agenda? Lembre, tempo é capital de riqueza. Escreve aí. Porque eu quero seu compromisso público. Escreve para se comprometer aqui. Eu vou ser leal à minha agenda. E se isso é uma verdade, que Deus te abençoe. Que Deus te dê a sabedoria, como Moisés pediu, para guardar os seus dias e usar bem o seu tempo. E querendo Deus, eu volto amanhã com o segundo conselho que eu daria aos meus filhos antes de morrer. E essa semana está incrível, não é? Então, olha, se não deixou o like, deixa agora. Se não se inscreveu, é a hora de você se inscrever. E se você ainda não compartilhou, agora você já sabe que esse conteúdo é poderoso. Compartilha. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso Manhã de Paz.